A gente fala agora da CPMI, dos atos de 8 de janeiro. Foi mais um dia importante lá hoje. Foram aprovados mais requerimentos e os parlamentares ouviram o sargento Luiz Marcos dos Reis, que trabalhou como ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A Janaína Camelo tem os detalhes. O presidente da CPMI, Arthur Maia, iniciou a sessão colocando na pauta a apreciação de uma série de requerimentos, incluindo pedidos para quebra de sigilo telemático e telefônico da deputada Carla Zambelli, apresentados após o depoimento do hacker Walter Delgatti. A reconvocação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid para esclarecer o recente caso das joias sauditas também foi alvo dos requerimentos. Eu pergunto aqui se existe algum requerimento constante da pauta que haja alguma divergência. Bom, não havendo nenhum requerimento, então submeto à votação em bloco todos os requerimentos constantes da pauta publicada. Aqueles que eu aprovo permaneçam como se encontram, estão, portanto, aprovados todos os requerimentos. A CPMI ouviu o sargento Luiz Marcos dos Reis, que trabalhou na ajudância de ordens de Jair Bolsonaro. Ele está preso, acusado de participar do esquema de fraude em cartões de vacina, mas foi convocado porque, além de ter participado dos atos de 8 de janeiro, também é acusado de envolvimento na organização da manifestação que invadiu os prédios públicos. Jamais contribuir para o vandalismo que sucedeu na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, que não depredei nenhum patrimônio, que não cometi qualquer ato de vandalismo ou de desrespeito à ordem emanada por integrantes dos órgãos de segurança pública e, sobretudo, que não financiei, planejei, coordenei, estimulei, instruí, dei suporte ou tomei parte de qualquer ato preparatório ou executório. O sargento é também investigado por movimentações financeiras atípicas a Mauro Cid, de quem era auxiliar. De acordo com o relatório da COAF, ele movimentou R$3.300.000 para o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o que foi questionado pela relatora da CPMI, Elisiane Gama. O senhor pode me explicar por que essa movimentação tão alta na sua conta? Eu recebi esse relatório, é bem complicado de entender ele. Quem vê assim 3 milhões, quando o meu advogado falou, cara, eu queria se eu tivesse esse dinheiro, nunca passou na minha conta. Luiz também é suspeito de sacar dinheiro vivo para pagar contas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. De acordo com o COAF, os repasses somam mais de R$70 mil, realizados entre julho e janeiro deste ano. Sobre o assunto, ele entrou em contradição. A pergunta é, o senhor fez algum pagamento ou não? A pedido do presidente da República? Não estou nem falando de valores. Do presidente da República, não. De interesse dele, sim. Do presidente da República, não. Da ajudância da ordem, sim. Não. Da senhora Michele Bolsonaro, o senhor fez algum pagamento? Não. De qualquer que seja o valor? Eu recebia, quando era, vamos dizer assim, para fazer um exemplo. Pequenos pagamentos. Já fiz. O senhor acabou de dizer que não fez. Não. O senhor fez ou não fez? Eu estou falando aqui, eu fiz um pagamento de boleto da filha do presidente do colégio que ela estudava no... O senhor, quando fazia pagamento, naturalmente não era da sua conta, era com dinheiro em espécie. Mas... Aí eu vou me permanecer silêncio, porque essa Tudo parte bem, eu já de entendi. dinheiro em espécie... Toda vez que fala em dinheiro, o senhor vai dizer que... Mas já foi prestada a conta, o presidente mostrou os saques dele, depois já foi esclarecido. A oposição reclamou da convocação do militar e das acusações contra ele. Invadiu os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal? Não. Subiu a rampa do Congresso. Quebrou alguma coisa? Não quebrou nada. Mas está sendo ouvido aqui e sendo acusado de tudo. O presidente da CPMI anunciou as próximas atividades da comissão. Segundo ele, o relatório da senadora Elisiane Gama tem previsão de ser lido no dia 17 de outubro. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Agora não vou resistir a te chamar, Dora. Nessa não tem jeito, sei que você está acompanhando como telespectadora assídua a CPMI, deve ter acompanhado essa oitiva de hoje. O sargento exerceu o direito ao silêncio, mas mais ou menos, né? Respondeu a algumas perguntas, em outras foi monossilábico, foi falando à medida que era inquirido pelos parlamentares. Qual foi o saldo, afinal, desse depoimento de hoje, Dora?
Não adiantou muita coisa, né? A não ser, eu fico me perguntando o que o ajudante de ordens da presidência da República estava fazendo no meio da bagunça, né? Bagunça para dizer o mínimo. E depois ele também não conseguiu explicar, ficou muito nebulosa essa história dessa dinheirama, 3 milhões passando pela conta dele. Agora, a questão da CPI é outra, viu, gente? O presidente da CPI, deputado Arthur Maia, já está chegando no limite da sua paciência. O que houve hoje de arranca-rabo, bate-boca, gritaria e confusão naquela CPI não foi mole, ao ponto de, no fim, um deputado chamar o presidente da CPI de pizzaiolo. E aí o presidente se irritou enormemente e disse que, olha, se vocês querem, eram deputados da oposição, se vocês querem, que reclamava da falta de requerimentos da oposição, ele falou, bom, então vou botar todos os requerimentos da oposição aqui e vocês vão ver o que acontece. E o que acontece? Vão perder porque o governo tem maioria. Gente, eu estou chegando a suspeitar que a oposição, vendo que a CPI não foi para o rumo que ela queria, que é de constranger o governo, está querendo melar essa comissão. Pois é, Koba, esse foi um capítulo importante, né? Foi o deputado Maurício Marcon, do Podemos. Ele falou que a CPMI ia acabar em pizza e que o presidente seria o grande pizzaiolo. Aí foi o estopim para essa confusão, a gota d'água, né? Na paciência do presidente, ele anunciou o fim do acordo com a oposição. E aí isso abre caminho para que requerimentos que sejam contrários à oposição, requerimentos de interesse do governo, sejam aprovados mais facilmente. Parece que houve uma desandada geral, né, Koba, na estratégia da oposição. Pois é, mas não dá para chutar o balde. A oposição tem que trabalhar com um pouco mais de inteligência, assertividade, negociação. Político tem que saber fazer política, no final das contas. E fazer política, às vezes, é ceder um pouco. É fazer o que está ao alcance. E, neste caso, quando há um discurso como esse, que coloca na conta do presidente da comissão uma suposta conveniência com um fim melancólico dessa investigação, é muito perigoso. Falar que ele é o pizzaiolo, que vai tudo acabar em pizza e que praticamente ele é o responsável por isso, é de fato uma ofensa. Mais do que pessoal, na verdade, até pode ser entendido como uma certa deslealdade. Isso pega mal para toda a oposição. Então, se havia alguma esperança nessa CPMI de que, mesmo em minoria, a oposição pudesse convocar alguém de seu interesse, fazer algum pedido, alguma diligência que pudesse atender aos anseios da oposição, isso meio que morre com esse tipo de tratamento. A oposição, em especial na Câmara dos Deputados, em especial nos deputados federais, precisa saber lidar melhor com o discurso e com a política, que é, no final das contas, uma arte. Pois é, né, Dori? Lembrando que a ideia da CPMI partiu da própria oposição, né? Hoje, vendo o cenário, parece até que é um grupo governista, mas, na verdade, quem deu a ideia da CPMI, a princípio, foram os deputados de oposição ao presidente Lula, né? Que queriam colocar no foco o ministro da Justiça, Flávio Dino, por suposta omissão nos atos do 8 de janeiro, mas o governo acabou ganhando a comissão, né, acabou ocupando a maior parte das cadeiras, ganhou maioria na CPMI e acabou invertendo o jogo. Parece que o saldo agora vai ser muito negativo para a oposição. Parece ter sido uma estratégia ruim, né, a criação da CPMI. Pois é, deu a volta por cima. O governo que resistiu, não queria de todo jeito, tentou, né, não ter a CPI e agora a oposição se vê nessa situação. Mas, gente, na semana que vem, vamos ver, vão ter 2 depoimentos que, de um lado, vão interessar a oposição, que é do G. Dias, né, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que estava lá dando água para os invasores, passeando ali pelo Palácio, e claro que isso vai ser aproveitado como uma, digamos, prova de omissão do governo. Mas, de outro lado, também vai o Fábio, coronel-general, não sei qual é a patente dele, que é ex-comandante da Polícia Militar, e aí o governo vai aproveitar, porque essa Polícia Militar, cuja cúpula, na época, acaba de ser toda presa por uma, segundo a polícia, omissão dolosa nos atos de 8 de janeiro.